Bom dia! Nós estamos aqui novamente juntos na nossa Manhã com Deus. Hoje eu quero refletir junto com você um texto que está em Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, que diz o seguinte: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isto, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui existe uma curiosidade, que eu quero começar com essa curiosidade aqui. O livro de Mateus, como eu disse, foi escrito pensando nos judeus. Mateus queria que os seus leitores, pelo menos a maioria deles, na cabeça dele, eram judeus. Então, a cultura judaica está muito presente no livro dele, tanto que o livro de Mateus é dos evangelhos o que mais cita o Velho Testamento, que a genealogia que Mateus escreve é uma genealogia partindo pelo pressuposto de José, o homem. Agora, na hora que ele vai contar o nascimento de Jesus, ele não destaca Maria, diferente de Lucas. Ele destaca José. Por quê? Porque na cultura judaica, o homem deve estar no centro da família. O homem é o personagem principal da família. Então, quando ele vai contar sobre o nascimento de Jesus, ele vai contar na perspectiva de José. E nessa perspectiva de José, que eu quero gerar uma reflexão para cada um de nós aqui, com o seguinte tema: quando eu não entendo o que está acontecendo. Às vezes, passamos por momentos na nossa vida que não entendemos o que está acontecendo. Era exatamente isso que José estava passando. Ele amava Maria e era um homem justo. Às vezes, não conseguimos entender o sacrifício que José estava disposto a fazer por Maria. Veja que Mateus escreve de forma elogiosa o que ele está fazendo. Maria conta para ele que está grávida. E conta para ele que está grávida ainda virgem. Que ela recebeu uma revelação de um anjo dizendo que ela seria a mãe do Messias. Mateus não conta os detalhes, mas nós podemos saber disto ao ler no Evangelho de Lucas, que ao contrário de Mateus, que foi escrito para os judeus, Lucas escreve numa perspectiva para os gregos. E nessa perspectiva, ele coloca Maria no centro. Podemos ver as duas perspectivas. A perspectiva de José, quando lemos o livro de Mateus. A perspectiva de Maria, quando lemos o livro de Lucas. Agora imagine você, a sua noiva, conta para você que está grávida e, mesmo assim, continua virgem. Que teve uma revelação que foi um anjo. Que ela seria a mãe do Messias. Por mais que José amasse Maria, era uma história difícil de acreditar. Ele ficou confuso diante dessa história. O que fazer? Eu vou assumir Maria?
mas assumir um filho que não é meu? Uma história que eu não estou engolindo bem? Eu vou contar para todo mundo o que Maria me contou e eu vou expor Maria, e a penalidade para o adultério nessas circunstâncias seria o apedrejamento. Maria seria morta mediante os ataques das pedras que as pessoas iriam jogá-la em cima dela. José teve uma ideia honrosa. Vou preservar Maria e ao preservar Maria, eu vou usar um termo aqui da minha terra, Rio de Janeiro, vou queimar o meu filme. Eu vou me prejudicar. Eu vou sair, eu vou sumir, e as pessoas vão pensar o quê? Que eu engravidei Maria e não assumi o menino, não quis casar com ela. Então Maria vai ser bem recebida, acolhida, e eu serei envergonhado diante de todos. Mas como não existe uma penalidade para esse meu erro, pelo menos uma penalidade dura como ser apedrejado, eu apenas serei envergonhado, vou assumir essa situação, esse risco, vou passar essa vergonha. Quando ele pensava em ir embora e assumir a culpa que não era dele, também não era de Maria, ele dorme e no sonho ele tem uma revelação. O anjo também aparece para José e explica a José que Maria estava falando a verdade. Ela está grávida, ainda é virgem e ela vai ser mãe do Messias. E ele, como pai, que vai colocar o nome dele. E o nome dele tem que ser Jesus, que quer dizer Emanuel, Deus conosco, porque ele vai salvar os pecadores. José fica impressionado com aquilo e imediatamente faz aquilo que o anjo pede ele para fazer. Ele acredita em Maria, mas no início ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Algumas vezes passamos situações que não entendemos o que está acontecendo. José teve a sorte ou a bênção de um anjo explicar tudo para ele. A maioria de nós não temos esse privilégio. Quando estamos sofrendo ou passando uma situação difícil, do tipo, o meu marido me traiu, ou a minha esposa me abandonou, o meu filho, que foi educado nos caminhos do Senhor, abandonou a fé. Eu fui um bom funcionário na minha empresa, esforçado, mas fui mandado embora. Eu sou um homem fiel e mesmo assim estou passando por dificuldades imensas. Eu sempre cuidei da minha saúde, mas descobri que mesmo assim tenho uma doença grave. O Senhor levou alguém que eu amo de uma maneira inesperada. A vida está cheia de situações que eu não entendo, nem eu, nem você. Nessa hora, o que fazer? Só tem uma coisa que podemos fazer, que é confiar em Deus. Só podemos confiar em Deus. Não precisamos de uma revelação para isso, nem uma visão em sonho. Como era algo tão atípico, precisou de um anjo para explicar a José, porque era fora da casinha alguém imaginar que a sua esposa estava grávida do Espírito Santo. Diante das circunstâncias dessa, Deus sabia que precisava de um anjo para dar uma certa explicação para José. Mas não é o que acontece conosco, porque o que acontece comigo e com você são situações que acontecem com a maioria das pessoas, ou com muitas pessoas. Precisamos tomar apenas uma atitude: confiar em Deus. Confiar que Ele está no controle. Confiar que Ele tem algo melhor para mim e para você. Confiar que Ele tem um plano para nos abençoar no final. E como aconteceu com José, no final tudo deu certo. No final ele viu o Messias nascer. Ele teve nos seus braços aquele que seria o nosso Salvador. Ele se sentiu privilegiado. Ele sentiu que a sua esposa foi agraciada. Sentiu que a sua família foi uma família que recebeu uma bênção sem medida. Isso depois. Mas no momento que ele soube que Maria estava grávida, ele sentiu uma dor. Ele se sentiu traído, confuso. Ele achava que a história ia terminar mal. E por melhor que ele fosse,
O máximo que aquela história iria terminar é com a sua vergonha pública. Mas no final, tudo termina bem quando confiamos em Deus. Creia que no final, mesmo você sem entender, tudo vai terminar bem, porque Deus tem um plano. E esse plano vai se cumprir se você confiar nele. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, ajude esse meu irmão e essa minha irmã a entender que no final tudo vai terminar bem, mesmo que eu esteja passando por algo que eu não entenda. O Senhor está no controle de todas as coisas. A única coisa que eu preciso fazer é confiar em Ti e esperar o final feliz chegar. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.